Fala galera, vamos aí a mais uma aula sobre limites, nesse caso aí limites no infinito e limites infinitos. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e quem quiser aí seguir a gente no YouTube, a gente está fazendo várias atualizações, e para quem está só visualizando, por favor deixe o seu like aí ou deixar alguma sugestão no final, ou alguma coisa, tá bom? Bem, vamos aí tratar dos limites no infinito. A definição em termos de epsilon e delta ela é bem carregada, mas a gente vai tentar fazer a leitura aqui e depois partir para a ideia geométrica, tá bom? Então, seja uma função f e a gente supõe que existe um a aí no domínio, tal que esse intervalo aberto aí esteja contido no domínio da função. Então, limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a L, se somente se, dado um epsilon maior que zero, existe um delta positivo com delta maior do que a, tal que x maior do que delta implica que f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Muito bem, pessoal. Então, o que significa isso daí? A gente vai tentar tomar um número, né? Um número grande, certo? No domínio. A partir desse elemento, quando a gente pegar o delta maior do que a, maior do que esse número que a gente estipulou, o que vai acontecer com a imagem desses elementos na função é que eles vão estar todos compreendidos dentro dessa faixa aqui, L menos epsilon, L mais epsilon, tá? E aí a função ela vai de tal maneira que ela vai se aproximando desse L aqui dentro desse intervalo, tá? Então é como se a gente estivesse fechando a função para que ela se aproxime apenas de um único elemento aqui no eixo y, tá? Então da mesma maneira é um limite. O limite sempre ocorre no eixo y, tá? Só que agora a gente está majorando, levando os elementos para mais infinito. Aqui a notação, limite de f de x, quando x tende a mais infinito, igual a L, significa que a gente está pensando aí na parte positiva do eixo x, e indo para valores muito grandes, tá bom? E essa outra notação aqui da mesma maneira, limite de f de x, quando x tende a menos infinito, igual a L, aqui também pensando para valores para o outro lado da reta, né? Lado negativo do eixo x, beleza? Então, a nossa função base para os cálculos dos limites no infinito é a função 1 sobre x, tá? f de x igual a 1 sobre x, a gente já viu que o gráfico é essa hipérbole equilátera, ok? E o que acontece é que quando a gente está pegando valores muito grandes para essa função. Então, aqui, a gente está pensando aqui, por exemplo, no valor 1, no 10, no 100, no 1000. Então, sempre que eu pensar num número real, positivo, eu sempre vou pensar num número maior do que ele. Então, pensei no número 1. Aí, eu penso, então, mas tem o 10 que é maior do que 1, né? Se eu pensar no 10, tem o 100 que é maior do que 10. Então, sempre vai estar aumentando esses valores no eixo x, tá? É assim que a gente deve, então, proceder com esse x tendendo a mais infinito. Então, à medida que o x cresce aqui, pessoal, ó, x igual a 1, a imagem dá 1, né? A imagem do 10 já vai ser 0,1. Então, já vai estar bem próximo do zero aqui, ó. A imagem do 100 já vai ser 1 sobre 100, 0,01. Então, está bem próximo mesmo do zero no eixo y, tá? Então, aqui, coincidentemente, o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é 0. E a mesma coisa quando a gente está pensando para o outro lado da reta, né? Quando x está tomando valores agora negativos, para menos infinito. Se eu pensar no menos 1, a imagem é menos 1. Se eu pensar no menos 10, a imagem é menos 0,1. Se eu pensar no 100, menos 100, a imagem é menos 0,01. Então, aqui, ó, as imagens estão muito próximas de zero. Então, por isso, o limite é zero, tá? Já aproveitando esse mesmo gráfico, a gente pode pensar aqui no limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita. A gente já viu isso nos slides anteriores, aliás, nas aulas anteriores. X tendendo a zero pela direita, eu vou pegar o zero, localizar o zero no eixo x, abrir um intervalo do lado direito aqui do zero, né, tomar um intervalo aqui à direita do zero, e pegar esses valores aqui dentro. E vou me aproximando do zero, certo? Então, por exemplo, pego o meio. Quem é a imagem do meio? É 2, certo? Porque a função é a função inversiva aqui, né? O inverso de meio é 2. Aí, se eu pegar aqui 1/3, quem é a imagem de 1/3? 3. Quem é a imagem de 1/10? 10. Imagem de 1 sobre 100? 100. Então, cada vez esses elementos estão indo
para mais infinito. Sempre vai dar um número grande aqui, ó, não vai parar. Então, por isso a gente diz, limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é mais infinito, tá? E a mesma coisa que para o outro lado do zero, ó, zero pela esquerda. Pego o zero, tomo um intervalo para a esquerda do zero, rebato isso na função, né? E eu vou percebendo que as imagens vão cada vez para a parte negativa do y, então por isso dá menos infinito, beleza? Então as propriedades de limites no infinito, elas vão, na verdade, herdar as propriedades de limites mesmo, né? Que a gente já viu nas aulas passadas. Então, aqui supondo que existe uma constante, k, né, real, e aqui o limite no infinito de f é L e o limite no infinito de g é L1. Tá? Então, essas funções possuem limites, tá? No infinito. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Limite de uma constante vezes a própria função, essa constante sai. Vai ficar o limite da f aqui, né? Quando x tende a mais infinito. Depois faz a multiplicação. Então, calcula o limite da função e depois multiplica por essa constante aqui fora, tá? Da mesma maneira como anteriormente. Limite do produto é o produto dos limites. Limite do quociente é o quociente entre os limites, desde que o limite da função do denominador seja diferente de zero. E tem uma outra que eu acabei não colocando, que é o limite da função potência. Então, se a gente tiver limite de f de x elevado a n, né, aqui dentro, f de x elevado a n, o que vai acontecer? A gente calcula o limite da função e depois calcula a potência lá fora, tá? Essa daí a gente também vai utilizar. No livro texto tem, vocês podem estar procurando essa propriedade, tá? Da limite da função potência, e a gente utiliza ela com muita frequência. Bem, vamos para esse cálculo aí. Limite de x à quinta mais x à quarta mais 1 sobre 2x à quinta mais x mais 1. Como que a gente vai proceder, então, para fazer esse cálculo? A gente vai tomar como base aquela função sobre x, como eu falei ainda há pouco. Então, a gente vai colocar o x com o maior expoente em evidência, no caso aqui, x à quinta, né? E vou sair dividindo todos os elementos aqui, para colocar aqui dentro do colchete. Então, x à quinta por x à quinta dá 1, x à quarta por x à quinta dá 1 sobre x, 1 sobre x à quinta dá 1 sobre x à quinta mesmo, certo? Aqui embaixo no denominador a gente vê que o x à quinta também é a maior potência de x, então coloca em evidência. E vai saindo, dividindo aqui, então aqui vai dar 2, aqui vai dar 1 sobre x à quarta, e aqui mais 1 sobre x à quinta. Simplifica, né, x à quinta por x à quinta vai ficar 1. E aqui, pessoal, entra a história do limite, tá, do infinito. Os quocientes de x aqui, ó, eles vão para zero. Perceba aqui nesse caso em particular, 1 sobre x, a gente pode colocar 1 sobre x elevado à quinta, uma potência. Então, o limite entra para a função, limite de 1 sobre x é, quando x tende a mais infinito, é 0, e 0 à quinta é 0. Então, quocientes de x e potências de quocientes de x, todos vão para 0 quando x tende a mais infinito. Então, isso aqui dá 0, 0, 0, 0. E sobrou aqui para a gente o meio, tá? Então, esse é o resultado desse limite. Só para ficar mais claro, a gente vai pegar aqui essa função no GeoGebra para vocês tentarem perceber o que está acontecendo. Então, x à quinta mais x à quarta mais 1 sobre 2x à quinta mais x mais 1. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico da nossa função que a gente está trabalhando, tá ok? E eu vou colocar aqui o y igual a meio, que foi o que a gente achou. Vou colocar essa linha aqui pontilhada, porque ela não faz parte do gráfico, mas ela dá uma ideia aí de aproximação, tá bom? Então, quando o x está tendendo a mais infinito, o que está acontecendo? Eu estou pensando em valores positivos do eixo x e crescendo. Então, 1, o 10, o 100, certo? O 1000... Então, o que está acontecendo com o gráfico da função no infinito? Ela está se aproximando dessa reta aqui, ó, essa reta horizontal, que é o y igual a meio, que é o limite, tá? Então, os valores vão se aproximando bastante, mas ela não toca nessa reta, tá bom? É só uma aproximação, então por isso que a gente calculou aí limite dessa função, quando x tende a mais infinito, vai dar meio, beleza? Que é esse ponto aqui, ó, meio. Bem, então voltando aqui para a nossa apresentação. Os limites infinitos, pessoal, da mesma ideia, né, de epsilon e delta, só que agora o que vai acontecer? A gente não vai conseguir majorar a imagem da função, tá bom? Toda vez que a gente pensar aqui
nesse delta aqui, nesse A, no domínio, que eu pegar os valores à direita do A aqui, no caso, né, que eu estou pegando x tendendo a mais infinito, então pega os elementos à direita desse A aqui, né, esse delta positivo, delta maior do que A. O que vai acontecer? Com o x maior do que esse delta, eu não consigo majorar a minha função, ela não vai estar dentro de uma faixa. Tá? Essa função aqui, a imagem desses elementos x aqui, eles vão estar maior do que esse epsilon, ou seja, eles vão estar sempre aumentando, aumentando, aumentando. Não vai ter como eu majorar isso na imagem. Então aqui, por exemplo, tomei aqui o f de x igual a x, que é uma reta crescente, né? Passando pela origem. Essa função é a função identidade. Todo elemento que entra, ele sai da mesma maneira, né? Então, pense o seguinte, se eu estiver pegando aqui o 10 no eixo x, a imagem vai ser 10. Se eu pegar 1000, a imagem vai ser 1000. Se eu pegar 10.000, a imagem vai ser 10.000. Então, eu percebo que à medida que eu cresço com valores em x, os elementos crescem na mesma proporção em y. Então, por isso, o limite de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito, tá? Isso aqui eu não tenho como... Essa reta, ela vai seguir aqui infinitamente para cima, aqui, ó. Nessa mesma condição aqui. E a mesma coisa para baixo, tá? Ela cresce indefinidamente para menos infinito. Então, à medida que eu decresço o x, decresce o y da mesma proporção também. Então, o limite de x, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Beleza? Então, não consigo ter uma majoração para os elementos no infinito. Então, por isso, o limite de f de x quando x tende a mais infinito é mais infinito, ou o limite de f de x quando x tende a mais infinito é menos infinito, tá? Uma outra noção aí é limite lateral. A gente também pode ter os limites laterais à direita e à esquerda, tomando valores infinitos aí no y, tá? Eu não consigo majorar da mesma maneira como nós fizemos aqui com esse outro. Então, por exemplo, a função 1 sobre x, peguei só a parte positiva aqui dela, só um pedaço. À medida que eu aproximo do zero, os elementos estão indo para mais infinito. Eu não tenho mais o controle das imagens, tá? Elas estão aumentando indefinidamente. Então, por isso que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. Beleza? Então, só para vocês terem noção, coloquei aqui um quadro, né, com alguns pontos amostrais. 1, meio, 1/10, 1/100, 1/1000. Então, cada vez mais esse x está tendendo para zero, tá? Com valores positivos, claramente, tá? À direita do zero. E o que acontece com a imagem desses elementos, né? A função é a função inversa aqui, né? Então, o inverso de 1 é 1, inverso de meio é 2, inverso de 1/10 é 10, inverso de 1/100 é 100, e assim por diante. Então, percebo que à medida que o x está tendendo para zero, as imagens estão tendendo para mais infinito, porque esses valores estão aumentando, tá? E então, por isso que a gente coloca lá, limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é mais infinito, beleza? As observações aqui, a gente vai ter, em geral, algumas indeterminações, alguns questionamentos, né? Para saber qual conjunto é mais infinito do que outro, mas nesse caso a gente vai pegar aqui algumas observações mais importantes que a gente vai utilizar no cálculo. Aqui eu estou pegando duas funções que tem o limite de f de x quando x tende a infinito é mais infinito, e o limite de g de x quando x tende a infinito é menos infinito, beleza? E estou pegando duas constantes reais aqui. Então, quando a gente calcula o limite desse produto aqui, da constante vezes a função, né, aqui a gente sabe que a constante sai do limite, vai ficar o limite da função f, que nesse caso aqui seria mais infinito, e vou ter um produto de uma constante por mais infinito, por exemplo. O resultado vai depender do sinal da constante. Se a constante for positiva, vai ficar mais com mais, que vai dar mais infinito. Se a constante for negativa, vai dar menos com mais, que dá menos infinito. E a mesma coisa para a função aqui, quando o limite dela for menos infinito. Se a constante for positiva, faz o jogo de sinais, mais com menos dá menos infinito, e se a constante for negativa, menos com menos dá mais infinito, tá? Então, essas duas propriedades aqui que a gente vai utilizar nos cálculos, beleza? Vamos para o último exemplo, que é limite de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 5.
quando x tende a 5 pela direita. Como que a gente vai proceder com o cálculo aqui, pessoal? A gente vai utilizar a propriedade do limite, tá? Limite do quociente é o quociente dos limites, separa aqui os limites. O limite dessa função de cima aqui é uma função quadrática, que a gente sabe que o gráfico é uma parábola, se estende para todo R, né? É uma função contínua, então a gente pode substituir o x igual a 5 diretamente, né? Que vai dar 12, uma constante positiva. Na parte de baixo, x menos 5, quando x tende a 5 pela direita. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Bem, se a gente substituir o 5, a gente sabe que vai dar 0. A gente vai usar essa notação aqui, 0. Agora, à direita do 5, eu tenho, por exemplo, o 6 e o 7. Substituindo aqui nessa expressão, 6 menos 5 dá 1, 7 menos 5 dá 2. Então, os valores podem ver que dá positivo. A gente vai usar essa simbologia aqui, 0 mais. Que é uma ilusão, como se estivesse utilizando aqui o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela direita, que vai dar mais infinito. Tá? Então, aqui eu tenho mais infinito e aqui eu tenho uma constante positiva. Fazendo o jogo de sinais, mais com mais infinito. Beleza? Então, dessa forma que vocês vão proceder aí com esses cálculos laterais, à direita e à esquerda. Aqui, x tendendo a 5 pela esquerda, nessa mesma função, a gente vai separar novamente os limites, tá? Aqui em cima a gente já sabe que dá para substituir o 5 diretamente, que vai dar 12. E aqui embaixo vai dar 0, só que com valores o quê? À esquerda do 5 eu tenho o 4 e o 3. 4 menos 5 menos 1, 3 menos 5 menos 2. Então, valores negativos. E isso aqui a gente sabe que o 0 menos é só uma simbologia, que isso aqui tende para menos infinito. Então, constante positiva, menos infinito aqui embaixo, jogo de sinais, mais com menos, menos infinito. Só para a gente finalizar aqui, eu vou colocar esse gráfico no GeoGebra. Deixa eu só apagar essas outras aqui. Então, a gente tem o gráfico dessa função, tá? Que é uma hipérbole. E aí, o que acontece? Quando a gente pega o x igual a 5, aqui só para vocês perceberem que tem uma aproximação, tá? Esse daqui não faz parte do gráfico. A gente percebe que quando... Aqui esse ponto, pessoal, esse ponto aqui é o 5, tá? O ponto 5. Então, à direita do 5, percebo que as imagens estão indo lá para cima, tá? Se aproximando dessa reta x igual a 5. E à esquerda do 5, a gente tem a aproximação para baixo no gráfico, que as imagens estão indo para menos infinito. Então, foi esses cálculos que nós fizemos aí. Nas próximas edições dos vídeos, a gente vai ver aqui a localização dessas assíntotas, tá? A definição corretinha. Beleza? E aí, pessoal, é isso. A gente termina aí nossa parte aí de limite. E eu peguei essencialmente as definições do Guidorizzi, tá? Cálculo volume 1. Mas tem mais coisas aí no Stuart, né? Cálculo volume 1 também. E nessa coleção GeoCiESE aqui, 8ª edição, a parte de limites e derivadas. Então, tentem fazer mais exercícios. Não deixe de colocar o seu like aí para quem gostou dessa iniciativa, tá bom? Bons estudos a todos.